Saudamos a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Hoje teremos a nossa primeira visita dos jovens do Evangelho Sem Fronteiras. E hoje teremos conosco o pastor Amadeu. A paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor a todos. Teremos também demais jovens, o jovem Daniel. A paz do Senhor, Daniel. A paz do Senhor Jesus. Também teremos o jovem Rafael. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E para iniciarmos essa visita, faremos um clamor de invocação ao nome do Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Suplicamos de Ti nesta hora o perdão das nossas falhas, daquilo, Senhor, que fizemos, que não agradou a Ti. Senhor, nos dê acesso, Senhor, à Tua presença. Renova a nossa comunhão. Senhor, para que podemos aprender um pouco mais do Senhor, as experiências, os testemunhos a serem contados possam ser edificantes para nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pastor Amadeu, tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Pastor, nós como jovens, é um momento da nossa vida que o Senhor, como bem sabe, é um momento de muitas escolhas que temos que fazer. Nós somos, pela nossa pouca idade, é uma época de conquistas e as escolhas também que refletem provavelmente por resto das nossas vidas, né, que temos que fazer. Então, já sabemos em outras oportunidades que o Senhor participou dessa obra bem jovem, foi ordenado pastor bem jovem. E gostaríamos de perguntar ao Senhor, com quantos anos o Senhor foi ordenado pastor, com quantos anos o Senhor aceitou essa obra? Eu vim com 19 anos, né? Eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de passar no vestibular de medicina. Eu não tinha ainda, era o meu primeiro ano, eu me converti no primeiro ano de medicina, né? Antes de entrar na faculdade, né? Eu já estava, não era assim convertido, mas comecei a frequentar a igreja. A minha primeira, eu fui católico, né? Ajudante de missa, e fui criado, né, numa família tradicionalmente católica, né? Meu avô queria que eu fosse padre, toda história de família. E eu tive a primeira experiência, quer dizer, sempre fui crítico ao evangélico, porque eu era religioso, não era um camarada fora disso, não. Eu seguia a tradição dos meus pais, eu era religioso, né? Ia à missa, fazia tudo aquilo que era de praxe dentro daquilo que era de um jovem. Nunca usei drogas, nunca bebi, nunca fumei. Tinha um alvo na minha frente que era ser médico. Então, me dediquei praticamente, eu posso dizer que não é que eu não participei ativamente do mundo, assim como todos, por causa do estudo. Eu era muito dedicado a estudo, eu estudava muito, né? E era aquela coisa porque por ser de família pobre, a gente tinha que pensar sempre à frente, entendeu? Então, na minha cabeça, eu tinha que ser o melhor aluno, eu tinha que, entendeu? E eu lutei por isso. Em todos os cursos, de vez em quando eu encontro uns políticos aí que foram meus colegas nos cursinhos, que eles falam isso. Eu era maluco, eu estudava demais. Mesmo na faculdade eu não estudei como eu estudei antes de entrar na faculdade. Eu estudava muito. Eu começava a estudar às 5 horas da manhã, terminava às 10 da noite. Pra você ter ideia. Estudava o dia todo, a partir de 5 horas da manhã, depois ia para o cursinho, né? E depois, né, para casa, o ano todo para poder fazer vestibular. Fui o melhor aluno do curso, né? Mas aí que é uma coisa, você fica falando assim, é profético a coisa. Eu nunca me vi como evangélico, eu nunca me... Porque eu achava que eu era uma pessoa boa. Eu estudava junto com um colega que era da igreja, era filho de um pastor e tal, que era da igreja. E ele me evangelizava, mas eu não aceitei, porque eu achava que eu era uma pessoa boa.
Achava que eu tinha qualidades. Até brincava com eles assim, sou melhor que muito crente. Então, e isso era aquilo que eu pensava. Eu já contei outras vezes que a grande experiência que eu tive, a maior experiência que eu tive foi quando eu entrei na faculdade. Porque quando eu fiz medicina na UFES, e lá na UFES nós tínhamos o chamado o Instituto Anatômico, que era o lugar onde ficavam as chamadas peças anatômicas, que eram cadáveres, né? Não podia falar cadáver porque era chamado de peça anatômica. Então, o meu primeiro contato com o morto, quer dizer, a pessoa em cima de uma mesa de mármore fria, e ali com um númerozinho no dedão do pé, com aquele coisinha com um número, a numeração, não era nem nome, não tinha nome da pessoa, só o número. Aquilo me chocou profundamente. Aquilo foi o primeiro choque que eu tive com o que eu pensava sobre fé. Ali eu tive ali praticamente ruiu todo o conceito de fé que eu tinha nos moldes antigos. E a minha grande experiência foi quando no culto, eu fui convidado para um culto, eu estava aí, assim, não era convertido, estava aceitando já um pouco mais. E eu fui ao culto e ouvi uma manifestação de dons, uma irmã falando em língua estranha. Aquilo mexeu comigo um pouco. Foi a primeira grande experiência que eu tive. Então, a partir dali, comecei a frequentar. Mas eu comecei a frequentar, mas eu tinha havia uma situação. Eu jogava futebol. Eu pertencia a um time juvenil e eu, desde de menino e tal, né, jogava nesse clube e tal. Aí, aos 19 anos, quando eu vim para a igreja, a primeira coisa que eu disse aos irmãos da igreja, ninguém me tira o futebol, pô. Eu jogo e tal. Eu gostava daquilo, tal, aquela coisa toda. Era lateral esquerdo. Aí, lá no juvenil. E eles, orientados, né, não, deixa assim mesmo e tal. Então, domingo de manhã vocês não contem comigo porque eu tenho um compromisso lá com o clube que eu jogo. Aí ninguém mexeu nada. No sábado à noite, eu tinha um hobby também que era cinema. Eu gostava de futebol e cinema. E todo sábado à noite eu estava no cinema, aquela coisa toda. E eu disse para ele, isso aí vocês não vão mexer com isso. Porque lá na minha igreja eu só ia uma vez ao culto. O negócio ali no começo era todo dia, digamos também. Todo dia demais, né? Mas a grande experiência é que mesmo no meu futebol, rapaz, nunca eu briguei tanto, depois que eu vim para a igreja, rapaz, nunca deu tanta briga no jogo, a briga. E eu era magrinho, fraquinho, mas brigava, apanhava, nunca batia, mas apanhava muito. Aí eu comecei a ter uma experiência de que ali não era mais o meu lugar, entendeu? Essas foram as primeiras experiências que eu comecei a ter. Até que, numa dessas, eu subi ao Manaim, pela primeira vez, um encontro de jovens, e eu tive uma experiência com um sonho que eu tinha tido, um sonho, e na madrugada, no culto da madrugada, que era lá no monte, um irmão houve uma interpretação de línguas, e o irmão discerniu todo o sonho que eu tinha tido de madrugada, não tinha contado para ninguém. Ali foi a minha grande experiência, foi com o dom espiritual. Aí comecei mais a frequentar a igreja, aí o curso de medicina começou, eu comecei a ir, aquela coisa toda. Foi o início. Primeiro ano, muito curioso com as coisas, né? Achava tudo, não tinha conhecimento de Bíblia, eu achava as coisas assim era muito curioso vendo aquelas coisas, dons espirituais, eu ficava impressionado. Jonas, aqueles dons que ele tinha, me impressionava muito aquilo. Mas, aí nesse primeiro ano, nessa experiência que eu tive, já contei isso, no Manaim, nessa interpretação de línguas, o senhor orientou que eu falasse para todos os meus colegas. Nós éramos uma turma de 75.
Eu falei para todos os colegas. Quando eu entrei, era só eu. Quando nós nos formamos, nós éramos em 5. Quer dizer, já é 5, mais 4 se converteram na turma. Então foi uma experiência desse início muito interessante. Não sei se eu respondi tudo, que tanta coisa. Pastor, antes de passarmos a palavra também para um outro jovem fazer uma pergunta, uma curiosidade nossa. Como a igreja recebeu o senhor sendo um pastor jovem? Gostaríamos de saber como a igreja recebeu o senhor, como tratava o senhor. Olha, no início, não tinha nada. A igreja tinha pastores. O Gedeuti tinha pastor Jonas, tinha mais uns 2 ou 3 e tal, mas de liderança mesmo, era Gedeuti, pastor Jonas e o pastor Barros, o doutor Barros, né, que foi o primeiro presidente. E a igreja de Vila Velha 1 era uma igreja de jovens, tá? Então, aí aconteceu um fato muito interessante. Eu nunca fui diácono. Eu não passei pelo diaconato. Tinha um rapaz da minha idade, todos, tinha um grupo de diáconos e tal. E um dia, um daqueles dias, não tinha pouquíssimos pastores. O problema não é nem como que a igreja... Para você ter ideia, para vocês terem uma ideia, eu sempre lendo Depois ficou minha querida amiga, irmã e tal, a mãe do pastor Diniz. A mãe do pastor Diniz, a irmã Neuza, ela veio para a igreja, acho que antes de mim. Logo no início, ela estava na igreja e tal, ela muito fiel, tinha aquele jeito dela, muito fiel, a irmã Neuza. Quando começou a fase de obreiro, então, o pastor Jonas tinha que ir para tudo quanto é lugar, aquela coisa toda, e ficava pouco obreiro. Então, teve uma semana que eu preguei todo dia. Você imagina um ano de crente, 2 anos de crente, mas eu lia muita Bíblia. Eu comecei a ler muita Bíblia. E eu preguei. E a semana toda. Na quinta-feira eu já tinha pregado umas 3 vezes. Aí quando eu subi para pregar, a Neuza falou assim: meu Deus, Amadeu de novo, quem aguenta? Mas todo mundo começou a rir e tal. Mas até ela, a irmã Neuza já é falecida. Mas depois a gente conversava muito sobre isso e tal. Foi muito interessante. Porque tinha pouca gente. Então, eu me lembro, a igreja estava começando, tinha poucas igrejas, tinha a igreja da Toca aqui, tinha a Vila Velha 1, tinha Taíde, Campo Grande, não, nem Campo Grande tinha ainda. E um dia, o senhor deu uma orientação, Jonas era pastor da igreja de Vila Velha 1, que a igreja fizesse 30 dias de jejum até as 9 horas e madrugada que o senhor ia dar um presente à igreja. E todo mundo lá, aquela coisa toda. E quando terminou os 30 dias, o senhor disse: vou levantar um servo para o ministério. Aí foi uma reunião de dia, foi uma reunião de... Era até um encerramento de jejum de quinta-feira, eu acho, se não me falha a memória. Aí estava tudo reunido e tal. Eu, sentado no meio da igreja, o que eu estava pensando? Bom, um dos diáconos vai ser levantado, um daqueles diáconos e tal. Aí o Jonas, numa interpretação de língua, disse para a igreja: minha igreja, conforme eu tinha prometido, durante o mês eu ia dar um presente à igreja, presente a um tal, vou levantar nesse dia mais um servo para o ministério da palavra, da igreja. Tudo bem, e tal. Aí eu convido o servo a vir à frente, tal, o irmão pode trazer o servo à frente, e eu estou lá sentado, olhando para frente. Nunca podia imaginar que fosse eu. Não? Tinham vários diáconos, poxa. Não é? Diáconos. E até outros mais experientes que eu. Eu tinha 2 anos de igreja, 2 anos. Aí o Jonas segurou no meu braço e disse: é você? De como eu? Eu? É você, tal. E eu tomei um susto, entendeu? E eu fui levantado. E naquele mesmo ano eu fui ordenado. Ainda com 22 anos de idade eu era pastor. Muito bem. Aí o que aconteceu? A igreja de Vila Velha 1 me aceitou bem porque eu era cria dali. Eu me converti ali,
eles me acompanharam, viram aquilo tudo. Eu tinha uma coisa que a igreja observava. A igreja tinha 3 madrugadores, que era seu Abílio, pai de Gedeuti, seu Vicente, que era o outro da mesma idade de seu Abílio, e eu. Eu não perdia uma madrugada. E a madrugada era 5 da manhã. Inicialmente era às 4. Mas naquele tempo era 5. Eu não perdia uma madrugada. Depois de Canivete, eu estava de madrugada. A minha vida toda. Então a igreja via isso, entendeu? Como madrugada, madrugador, aquela coisa toda fiel. E eu morava na Glória e vinha para os cultos de bicicleta, saía da faculdade 5 horas, 6. Às vezes tinha semana que eu dava aula no Salesiano, porque o curso me pegou para dar aula, né? Eu tinha sido o melhor aluno no cursinho, então eles tinham o costume de pegar esse aluno e começar a introduzir para dar aula. Depois eu dei aula durante todo o meu tempo de medicina, eu dei aula de química lá no Salesiano. Então a igreja começou a me ver dessa forma e a igreja começou a atrair jovem. Só tinha jovem na igreja. 80% 60%, 70% da igreja jovens. Essa época que veio Diniz, Sérgio, veio Diniz, Sérgio, Idelson, Fernando Rangel, Fábio Rangel, uma leva. Tal. Então, eu era jovem e a maioria da igreja, os mais idosos, os mais maduros, me respeitavam, porque por trás de mim tinha Jonas. Pô, Jonas era vivo ainda. Né? Então a experiência foi essa. Amém. Passo agora a palavra para o jovem Daniel, ele também tem uma pergunta para o senhor. Olha, se vocês acharem que eu estou sendo meio prolixo, vocês podem falar. A gente vai falando, se deixar eu falo e não paro mais. Não, tá ótimo. Pastor, dentro do seu ministério, ou da sua juventude, de forma geral, qual foi uma frase, ou alguma pregação, ou alguma orientação que algum pastor ou alguma senhora da igreja te deu na juventude que lhe marcou bastante? Algumas. Ou algumas, né? Pode ser. Eu posso dizer algumas. Eu era ungido, muito novo, e a mãe de Gedeuti, Dona Sara, não é Sara irmã de Gedeuti, não. A Sara, mãe, morreu com 99 anos, não é? A Sara, mãe. Eu tive uma experiência, ela era uma mulher incrível, mas era uma mulher de uma delicadeza, era uma mulher de uma fineza, coisa impressionante. E um dia eu entreguei uma mensagem, eu estava achando até que eu estava pregando bem. Como eu disse, eu lia muito Bíblia. Eu lia Bíblia demais. Para você ter ideia, o senhor uma vez deu uma revelação que eu fizesse, meditasse em todo o Salmo 119, versículo por versículo. Estudei o Salmo 119, versículo por versículo. Preguei várias vezes o Salmo 119. Então, lia a Bíblia mesmo. Aí eu entreguei um dia uma mensagem, e essa foi uma experiência impressionante que eu tive. E no meio da mensagem eu usei uma palavra. Eu me empolguei e falei sobre o servo, a vitória do servo e tal, o ímpio que se dane. Eu usei essa expressão, o ímpio que se dane. Quando terminou o culto, a irmã Sara me chamou e disse, pastor, ela é muito educada e tal. Paz do Senhor, a mensagem foi muito boa, ela sempre ela assim, né? Muito boa, que bênção, glória a Deus. O Senhor me revelou que tem uma expressão que você não deve usar mais. Ele fala, irmão, qual é? Essa expressão, que eles se danem. O Senhor não quer essa expressão. Eu falei, amém, glória a Jesus, eu achei impressionante, porque aí eu comecei a ter um cuidado muito grande com as palavras, mesmo na pregação que eu dissesse, ou seja, o Senhor estava vendo todas as coisas, entendeu? Essa foi uma experiência que eu tive. A segunda experiência que eu tive também foi com Gedeuti. O pessoal acha que Gedeuti é franco hoje, imagina há 50 anos atrás. Jonas tinha me dito sobre um grupo de pessoas que jejuava muito. Jejuavam demais, tal. Sarinha mesmo, Mauro Rodrigues
Jejum de 4, 5 dias para ele era nada. Direto sem comer e beber. E o Jonas tinha me dito que Gedoti fazia um jejum de 72 horas toda semana. Gedoti era professor na UFES, ele era professor na Faculdade de Odontologia, e a odontologia, no meu tempo, medicina e odontologia funcionavam juntos. Lá no Hospital das Clínicas, a parte de baixo funcionava, então eu encontrava Gedoti quase todo dia lá nas clínicas, porque ele era professor de prótese, mais ou menos isso, não sei, mas ele era professor lá, ele era o dono da cadeira, o chefe da cadeira, de prótese, essa coisa toda. E o Jonas me disse que ele comia segunda-feira até meio-dia, depois só voltava a se alimentar quinta-feira, meio-dia. E eu fiquei curioso, porque para fazer jejum de 24 horas era uma luta, você fazia de 72. E eu fui falar com ele. E Gedoti era todo, você imagina, naquela época e tal, todo. Eu cheguei para ele e falei, pastor, vem cá, por que o senhor faz jejum de 72 horas toda semana? Aí ele ficou zangado. Quem foi que te contou isso? Aí eu falei, foi Jonas. Jonas não devia ter te falado isso. Eu digo, mas ele me contou. Eu queria que o senhor me dissesse por que o senhor faz esse jejum. E ele disse sem muita coisa. Eu falei, para quê? Ele digo, eu faço esse jejum para saber o que é sim e o que é não. Sem, como se diz assim, sem muito detalhe, só me deu essa frase, só me deu essa resposta. Eu falei, mas só para isso? Só para saber o que é sim e o que é não? Eu digo, só para saber o que é sim e o que é não, só isso. E foi embora, pô. Durante muito tempo eu fiquei, o camarada jejua 72 horas por semana só para saber o que é sim e o que é não. Hoje eu entendo, pô. Era o início, isso foi isso me impressionou. Essa colocação me impressionou muito. Essa da Dona Sara, essa frase da Dona Sara me impressionou. Essa de Gedoti me impressionou muito. Foram frases, você me perguntou sobre frases, né? Uhum. Essas duas, a vida toda, eu guardei a experiência que eu tive com isso. Ah, sim, tem uma terceira que aconteceu também. Gedoti costumava falar muito com os novos, eu comecei a pregar bem, as pessoas elogiavam aquela coisa toda. Aí o Gedoti um dia me chamou e tal, preciso falar com você e tal. Eu era jovem, Gedoti tinha esse lado também, ele também sabia como é que levava as coisas, ele era prudente, né? Aí ele me chamou e tal, falou, mas vamos dar uma volta ali na Praia da Costa, essa mania, né? Vamos lá. Ele morava ali do lado. E eu imaginei, tem coisa aí. Ele me chamou, vamos lá, tomar água de coco e tal, sentou. Aí conversamos um pouco, ele virou para mim e disse assim, o senhor deu uma revelação a seu respeito. Eu falei, pronto, qual? O senhor revelou que você está vaidoso. Eu não tinha, na minha concepção, eu não achava que eu estava vaidoso. Vaidoso e tal. E ele percebeu que eu estava assim, não duvidando, mas em quê? Eu não tinha motivo para ser vaidoso, né? Um jovem pobre, vinha para o culto de bicicleta, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, mas... Aí ele falou assim, você está muito autossuficiente. Entendeu? Você acha que tudo que você faz dá certo, que a mensagem que você prega é boa e tal. Aí eu comecei a entender que eu estava vaidoso. Porque eu achava que as mensagens eram boas, eu também tinha autocrítica, eu achava. E as pessoas também elogiavam. Ali foi muito importante, porque eu entendi que a vaidade é uma coisa muito sutil. Tem muita gente, até pastor, eu digo isso aqui, que já saíram do nosso meio porque não perceberam isso. A vaidade é sutil. Você não pensa que você está vaidoso, entendeu? Às vezes você começa a ser usado em dom espiritual e você se envaidece achando que Deus fala muito com você. Você prega bem e tal. Essa foi a minha experiência, que foi muito interessante, muito útil para a vida toda, isso aí.
Ótimos conselhos, né, pastor Amadeus, para os jovens, essas três situações. Eu acho que, né, isso foi importante para a minha vida, foi muito importante. Sim. Referente agora, pastor, sobre o Manaim. Muitos jovens te conhecem como professor. Eu falo, por exemplo, na minha primeira subida ao Manaim, eles me falaram, olha, você tem que ver a aula de clamor pelo sangue de Jesus que o pastor Amadeu ministra lá no Manaim. E por certo, o senhor tem muito tempo, né, que é professor, que sobe ao Manaim. Nós gostaríamos de saber alguma experiência, né, no Manaim, todos nós já tivemos alguma experiência lá. A sua como professor, como participante lá do Manaim, nós gostaríamos de saber. Olha, o senhor faz as coisas muito interessantes. Eu fui professor de cursinho, né? Eu entrei na faculdade e logo no primeiro mês, o curso que eu fiz cursinho me chamou para que eu desse aula. Nunca tinha dado aula. Ia completar 20 anos. Garoto, nunca tinha dado aula. Mas eu tinha conteúdo, porque o que eles queriam que eu desse, eu conhecia muito bem. A matéria, entendeu? Para você ter ideia, o último simulado do cursinho, entendeu? A metade a média da turma foi aproveitamento de 50%, eu fechei o seminário, eu fechei a prova de química, eu fechei. Todas as duas, química orgânica e inorgânica eu fechei. Foi o único. Eu dominava, porque eu estudava muito, dominava bem a matéria. Então, por dominar bem a matéria, eles me chamaram, mas eu não tinha experiência de professor. Não tinha problema. Aprendi muito. E eu respeito muito as chamadas pedagogas. Eram moças que eram pedagogas, eu era eu era um estudante de medicina começando, tinha conteúdo, tinha conhecimento, mas não sabia passar isso. Aprendi com elas. Então passei 6 anos aprendendo a ser professor, entendeu? Didática. Com elas, didática, elas me ensinaram. Você está errando nisso, você está errando daquilo. Aprendi. Quando eu comecei a dar aula no curso, no seminário, eu estava no 4º para 5º ano de medicina. E já estava com 4 anos de professor. Quer dizer, já estava, como se diz assim, com uma certa bagagem de prensa de didática das pedagogas. Aprendi com elas. Então isso facilitou. Além de, eu não tinha muito conhecimento, quer dizer, de doutrina, mas aquele empurrãozinho, né? Por exemplo, como é que começaram as aulas? Eu, no meu caso, por exemplo. Nós estávamos um dia reunidos no Manaim, Jonas, todo mundo. Então eu era ungido, não era pastor ainda. E eu estava discutindo com Jonas e tal sobre o exercício dos dons dentro da igreja. Havia muita dificuldade com dons, aquela coisa toda. E como é que faz tal, aquele dom solto, de qualquer maneira, os dons mal colocados. Aí a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: Amadeu, olha só, você está fazendo medicina, entendeu? Ô Jonas, vamos botar o Amadeu para fazer isso. Porque eles eram muito ocupados, né? Outras coisas para dar. Você vai pegar e vai ler as cartas de Paulo, especialmente a carta aos Coríntios, e você vai examinar sobre dons de corpo, você vai estudar sobre isso. E eu comecei a estudar dons espirituais e corpo. Era todo o capítulo 12. Aí toda a primeira carta aos Coríntios eu vi, né? E muita gente não sabe, mas o capítulo mais polêmico de dons espirituais é o 14, não é o 12. O 12 é fácil, o 14 aqui é complicado. Mas nós discernimos, mas nós estudamos aquilo a fundo, no texto original, aquela coisa toda. E começamos a dar as aulas, entendeu?
ali, aquilo que o Gedoti falou. Então, quem deu o pontapé, o pontapé inicial no assunto foi o Gedoti. Não, você está estudando medicina, então eu acho que essa situação de dons está dentro do contexto que Paulo ensina. Corpo. Você vai... Aí eu comecei a estudar dons e corpo e comecei a fazer aquela colocação e apresentando. É claro que alguns companheiros foram colocando algum ponto aqui, outro ali e tal, e nós formamos, entendeu? Esse estudo, mas deu trabalho, deu muito trabalho, textos, leitura em textos originais, a doutrina de dons espirituais de corpo deu muito trabalho, mas foi a grande experiência nossa. A minha, por exemplo, foi com dons e igreja corpo. Foi a minha grande experiência. A palavra era um assunto que dava era Jonas, depois Jonas faleceu, aí durante um tempo eu dei. Mas o assunto que eu mais dei nos seminários foi dons espirituais e igreja corpo de Cristo. Aí tivemos muitas experiências. Hoje existem muitos assuntos, dá para você escrever um livro sobre esse assunto. Glória a Deus. Em relação também, pastor Amadeu, a obra, ela está com a doutrina consolidada. Nós vemos vários países, né, que a obra alcançou. Nós vemos isso nas EBDs, nas contribuições, até naquela vinheta no Giro pelo Mundo, tantos países que aparecem, continentes. Gostaríamos de saber se o senhor participou, por exemplo, de uma primeira igreja em um determinado país. Nós sabemos que algum país pode ter uma tradição, uma crença. Como foi evangelizar um país, assim, desde o início mesmo? Como foi essa experiência? Há muitas experiências nisso. Mas há uma que me marcou muito. Foi uma coisa extraordinária. Extraordinária. Nós estávamos numa quinta-feira, era um culto de quinta-feira, eu fui pastor de Moby Dick, antes do Marcelo. Né? Marcelo foi ungido meu lá em Moby Dick. Né? Depois ele foi ordenado, eu fui para a Praia da Costa 4 e ele ficou tomando conta em Moby Dick, deu sequência e fez um trabalho admirável lá em Moby Dick. Quando eu era pastor em Moby Dick, um dia o senhor deu o Altair, pastor Altair Miranda, era um pastor evangelista, ficou lá comigo. Nós trabalhamos em Moby Dick, depois para a Costa 4. Ele teve uma revelação, e nós levamos para o grupo de exceção. A revelação é o seguinte: vou começar a minha obra num país da Europa nos próximos dias. E vou usar essa igreja aqui. Como é que ia usar a igreja de Moby Dick para abrir a obra num país europeu? Isso, tá. Alguns dias depois, aí era um culto de quinta-feira, terminou o culto, eu fui convidado para ser apresentado a um pastor. Quando eu fui apresentar ao pastor, era belga, um pastor belga da Bélgica, né? E ele só falava francês, né? Ele fala muito francês. Ele falava flamingo também, que é uma língua deles, e o francês. Tinha alguém até que falava francês lá, interpretou e tal. Ele estava junto com um jogador de futebol que jogava na Bélgica. E ele contou a experiência seguinte: ele tinha vindo para um congresso aqui, um simpósio aqui no Brasil e aqui no Espírito Santo. Ele veio e não soube que o negócio tinha sido cancelado. Não avisaram a ele e tal. Ele caiu aí de paraquedas, não sabia onde ir. Aí o rapaz, que era jogador, contou a história. Eu digo: não, mas por isso não seja. Nós vamos ter um simpósio esse final de semana no Manaim. O senhor está convidado. E tal, que bom e tal. Muito bem. Nós o levamos ao Manaim, esse pastor da Bélgica. Quando chegou no Manaim, na segunda aula, que é a aula de clamor, Jesus foi dar, não tinha projeção não, era aqueles cartazes que eram colocados, penduravam aqueles cartazes.
Quando ele viu os 2 cartazes, o homem caiu num pranto, o homem chorava igual uma criança. Quando terminou a aula, ele contou a experiência. Ele disse que há uns anos atrás ele teve uma visão com aqueles cartazes. Meu Deus. Aí ele abriu a igreja dele para nós começarmos um trabalho na Bélgica. Primeiro, segundo mês ele pediu um seminário. Aí nós fomos à Bélgica fazer um seminário. Eu, Daniel Moreira, Tarcísio, que tá hoje nos Estados Unidos, e um pastor de Portugal, Fernando, que era de Portugal. E levamos um irmão que era daqui do Paraná, que era holandês, falava a língua deles lá, que é Flamingo, um negócio assim. Uma língua complicada. Fizemos um seminário lá, um dia de seminário. Deu 200 e tantas pessoas, na cidade de Lommel, onde nós temos uma igreja hoje. A primeira igreja na Bélgica é nossa hoje. Hoje nós temos Lommel, temos Bruxelas, temos tal, tudo bem. Mas, quando terminou o seminário, lá na Bélgica, esse seminário que nós fizemos, já estava cumprido o dom que o Altair tinha tido. Começou o trabalho através lá na Bélgica. Quando terminou o seminário da Bélgica, um pastor me chama para falar comigo. Esse pastor é da Holanda. Porque a Holanda é muito pertinho da Bélgica. E a cidade de Lommel é na fronteira com a Holanda. E do outro lado da fronteira já tem a cidade de Eindhoven, na Holanda, a sede da Philips Mundial. E esse pastor era pastor de uma igreja em Eindhoven, na Holanda, e assistiu o seminário. Ele ficou impressionado com o seminário, com dons, corpo, palavra, ficou impressionado. E nos chamou para, no outro dia, passar na Holanda, lá em Eindhoven, e contar a experiência da obra para a mulher dele e o filho. Aí nós fomos. Quando chegou lá, ele também convidou um outro pastor da maior igreja lá em Eindhoven, uma igreja tradicional, para assistir. Aí nós conversamos e tal. Conversamos e tal, aquela coisa toda. E nós o convidamos para vir ao Brasil. Então, já tinha a Bélgica, agora estamos convidando a Holanda. Ele era diretor de uma escola, não sei o que lá, tinha que ver o negócio das datas para vir e tal. Depois de uns meses, nós marcamos a vinda dele. Quando ele ligou para o pastor lá da Bélgica, dizendo: olha, tem uma notícia boa para te contar. Aí o belga falou: e aí, o que houve? Tirei um período aqui, vou ao Brasil e vou conhecer a igreja Maranata no Brasil. Então, aí o pastor da Bélgica disse assim: rapaz, que coisa boa, você vai conhecer um lugar maravilhoso. Você vai conhecer o Manaim. Quando ele falou Manaim, o holandês deu um berro de lado. Oh, glória! Oh, aleluia! Então, aquela coisa, aquele estardalhaço todo. Então, o que houve? Ele disse o seguinte, chorando: há 2 anos, eu estava no meu escritório, na escola, e ouvi uma voz dizendo: Manaim! Amém. Eu parei. Maravilha. Falei: que história é essa? Aí ele falou mais 2 vezes: Manaim, Manaim. Eu falei: o que é Manaim? E a voz me disse assim: o lugar onde eu vou te levar para conhecer uma obra. Glória a Deus. Tá. Aí, essa é a história de Bélgica e Holanda, só para vocês terem uma ideia. As pessoas veem a vinheta lá, não sabem como apareceu. Bélgica e Holanda tem essa história, entendeu? Que é uma história ligada à igreja de Moby Dick aqui. Tá? Uma experiência interessante que nós tivemos. A experiência dos Estados Unidos foi uma experiência com uma revelação, a última revelação que o Dr. Barros teve antes de falecer sobre os Estados Unidos, a experiência dos Estados Unidos, que é uma outra história. Nós já tínhamos, na época, um trabalho começado em Portugal. Aí nós entramos para a Europa. Esses são alguns dos casos que nós temos de obra no exterior. Glória a Jesus, pastor. Nós gostaríamos também de saber
como foi a sua experiência com o batismo com o Espírito Santo? Aonde foi? O que o senhor sentiu? Como foi essa experiência? No início, eu via os pastores e eu não queria ser pastor. Que eu tinha escolhido uma profissão, que é ser médico. Eu sabia de tudo aquilo que era ser médico e o que envolvia ser médico. Então, ser médico e pastor era um peso dobrado, na minha concepção. Mas eu achava extraordinário aquilo que Jonas, aqueles dons que Jonas tinha, aquela coisa toda. E eu, na minha concepção, eu queria ser aquilo que Jonas era. Eu queria ter aqueles dons, nunca alcancei aquilo. Entendeu? Aquilo que o Jonas teve. As experiências, ficava impressionado. Aí no começo, o senhor deu uma revelação a Jonas, que Jonas era o pastor da igreja. Na igreja de Vila Velha 1, Jonas era o pastor. Que houvesse uma reunião de jovens pela madrugada. E nessa reunião de jovens pela madrugada, o senhor ia batizar com o Espírito Santo. Todo mundo ficou empolgado, né? Porque naquela época, quando você pensava em batismo com o Espírito Santo, você pensava naquela coisa de fogo, aquela coisa de pessoal, você falando em línguas, aquela coisa toda. Tinha muito disso. A turma foi toda, uns 40 jovens na madrugada e tal, aquela coisa toda para ser batizado com o Espírito Santo. No meio da madrugada, mais da metade dos jovens já estava caindo pelo chão, chorando, agarrado no pé do banco, e meu Deus, e glória e tal. E eu, sentadinho no banco, falei, rapaz, a turma está sendo batizada com o Espírito Santo mesmo. Está gritando, rapaz. Você quase babando no chão de tanto chorar e aquela coisa toda, rapaz, aquela coisa extraordinária. E eu sequinho, sentindo nada. Sabe o que é nada? Nada. Aí eu pensei, puxa, eu tô ruim mesmo. Os camaradas tudo baseado com o Espírito Santo. E eu aqui na dificuldade, rapaz. Mas tô ali, né? Obediência e tal. Mas sentindo nada. Aí, quando terminou o culto da madrugada, Jonas disse, o senhor revelou que batizou 2 com o Espírito Santo. Eu falei, 2? Pô, tem uns 30 caídos aí no chão babando. Pô, como é que são 2? Pô, né? Tem uns 30 aí batizados com o Espírito Santo. Aí o senhor revelou 2, tá tudo bom. Aí eu saí daquela coisa, mas numa frustração, rapaz, terrível. Lá, cheguei lá de fora, encostei no muro, tinha um muro do outro lado da rua, fiquei lá encostado. Aí todo mundo conversando ali, aquela coisa toda, aquela algazarra, aquela coisa. Aí Jonas foi até mim, falou tudo bem, Amadeus? Tudo bem, pastor. O senhor revelou que um dos 2 que foi batizado com o Espírito Santo foi você. Digo, aonde? Que é isso, pastor? O senhor está enganado. Por quê? Senti nada. Pastor, eu não senti absoluto. Franco, eu era muito franco, né? Mas às vezes brincando. Senti nada, pastor. Eu não senti absolutamente nada. Essa turma, tem uns 20 ali caídos pelo chão ali. O pessoal todo aí trabalhando. Só 2. E o senhor vai dizer que eu. Não é possível, pastor. Não, mas foi assim, é assim mesmo e tal. Mas o Jonas, ele não era muito de gastar tempo com você, doutrinando, te ensinando. Não era isso, não. Eu os outros eram mais assim. Né? O Dodge, por exemplo, gostava de ensinar, Dodge era. Mas o Dodge gastou mais tempo que o Dodge veio depois. Veio na mesma época minha, um pouquinho antes do que eu, mas para engrenar naquele negócio todo, levou mais tempo. Muito bem. Você foi batizado com o Espírito Santo, não senti nada e está tudo certo. Passaram-se uns 4 dias. Eu estava na faculdade, estava numa aula de anatomia, me lembro como se fosse hoje. Anatomia, você tinha uma aula teórica, né? Por exemplo, sobre determinado assunto, depois você ia para o anatômico
para estudar aquela aula na peça anatômica e tal. Era mais ou menos assim. E no meu tempo, você tinha que estudar na peça anatômica, porque de quando em vez o professor vinha, sem te avisar, e te arruía em cima da peça. Era prova, sem você saber. Por isso era muito interessante, você tinha que estar atualizado, porque você não sabia o dia que ele ia te fazer uma... Sabatina. Uma sabatina. Chegava lá, pá, você está fazendo o quê? Estou fazendo isso assim, o que é isso aqui? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Pá, pá, pá. Então, era prova, te dava nota naquilo ali. Eu estava numa aula de manhã de anatomia e, de repente, eu comecei sem mais nem menos, eu comecei a chorar, pô. E eu parei e eu não sabia o motivo. O que está acontecendo comigo? Uma coisa, as lágrimas começaram a vir, uma coisa diferente, eu não entendi aquilo. E eu saí da aula, porque eu ia dar um vexame ali. Aí eu saí da aula, fui pro banheiro, me tranquei no banheiro, fui... O que está acontecendo comigo? O que é isso? Aí que eu entendi a revelação da madrugada. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas fui ter a experiência 4 ou 5 dias depois. Entendeu? Na hora do batismo com o Espírito Santo, eu não senti absolutamente nada. Entendeu? A minha experiência com o batismo com o Espírito Santo foi interessante nesse sentido. Nada. Pastor, por fim, nós gostaríamos que o senhor desse para nós jovens um conselho. Se o senhor tem algum conselho para nós jovens. Olha, o conselho é dentro da experiência. Na hora que vocês... eu não sei se alguém falou alguma coisa aí, mas se não falou, estava na minha cabeça. A grande experiência nossa hoje, e que nós aprendemos, é com aquilo que é profético. A nossa vida, por exemplo, ela tem uma linha profética, não é? Então, quando você segue isso, não é? O senhor, é como dizer assim, o senhor faz a sua história, no seu casamento, na sua vida profissional, enfim. Há uma história que ele traça para você, entendeu? E é uma história de vitórias, mesmo com lutas e tudo mais. Mas é uma coisa. Agora, quando você não deixa isso acontecer, às vezes você... Vou contar uma experiência só. Eu estava em Vitória, eu estava no 4º ano de medicina, mais ou menos. 4º para 5º ano de medicina. Eu já era pastor, 4º, 5º ano de medicina. E lá na igreja de Vitória tinha um rapaz que era o mais bonito da igreja. Alto, 1,80 m, bonito, cara muito bonito. Tal. E ele passou em medicina na UFES também, a mesma faculdade que eu estava, foi lá. E ele era um menino que tinha nascido no Evangelho. E ele chegou para... Eu era pastor lá junto com o Jonas, ele disse assim, Amadeu, você se converteu com 19 anos. Tal. Até 19 anos você ficou no mundo. Então você conheceu o mundo? Um pouquinho. Ele, pois é, eu nasci no Evangelho. Eu entrei agora na faculdade, mas eu quero conhecer o mundo um pouquinho, eu vou dar uma voltinha e depois eu volto. Tentamos conversar com ele, oramos por ele, mas não teve jeito. Saiu da igreja. Ele estava no 1º ano de medicina. No terceiro ano de medicina dele, nós fomos visitá-lo em Santa Rita com uma doença terminal adquirida no mundo. E ele disse para nós, a minha voltinha no mundo, eu paguei muito caro. Não é que, presta atenção, não é que Deus puniu, não é bem isso. É que você, quando sai da presença do Senhor, você sai debaixo da mão do Senhor, você se torna um alvo, e é um alvo muito perigoso, é uma situação muito perigosa, entendeu? Porque às vezes você sai e vai para o mundo, e lá no mundo você tem um problema e você volta sequelado. O mundo te deixa uma sequela, entendeu? Então, o conselho que eu dou para o jovem hoje é o seguinte, deixa o Espírito Santo conduzir sua vida. Deixa ele levar a sua vida. Não casei ainda e tal. Deixa o Espírito Santo conduzir sua vida.
é o que ele vai fazer com você. Tá? Por quê? O mundo que está aí hoje é um mundo de casamento que virou negócio, né? Pode dar certo ou errado. Tá. Então, há uma série de coisas que o mundo está apresentando. Aí você assim, mas tem muita gente que na igreja que casou também que deu errado. Tudo pode acontecer. A salvação é um processo, né? Tem ato e tem processo. Se você não deixa o Espírito Santo conduzir sua vida, tudo pode acontecer. Então, o conselho que eu dou para os jovens, seja entrando na faculdade, é deixar o Espírito Santo conduzir sua vida. Isso é fundamental para o jovem hoje. Outra coisa importante, a doutrina, porque vocês são... Eu fui jovem, né? Uma época nós pegamos o sul do estado, nós evangelizamos o sul do estado tudo com jovens. Diniz, Fábio, Fernando, Sérgio, o grupo todo, tem um grupo todo de pastores que são pastores hoje, que eram Idelson, e que eram jovens, foram para o sul do estado para evangelizar. Zelar pela doutrina, porque ninguém tem isso não. Aquilo que o Senhor nos deu, ninguém tem, entendeu? E é uma experiência. Aonde você está na faculdade. Outra coisa, você às vezes está na faculdade, você fala de Jesus ou da sua experiência para um colega, ele pula dessa altura, vira gozador seu e tal, mas na hora da necessidade ele procura você. Na hora da dificuldade ele te procura. E essa é a experiência que eu tive na faculdade. Amém. Pastor, nós estamos caminhando para o fim desta visita e gostaríamos de agradecer ao Senhor por sempre estar disposto, pela disponibilidade de compartilhar conosco um pouco daquilo que o Senhor viveu e ainda vive na presença do Senhor. Pois não? Não, pode falar. E para encerrar esse momento, nós vamos glorificar o Senhor, entregando esse momento ao Senhor. Amém. Amém? No primeiro ano, eu já contei no vez passada, né? Eu comecei a namorar uma moça da igreja que, quando eu estava entrando na igreja, eu estava fora da igreja, mas eu me interessei por ela. E ela constou o senhor não permitiu naquele texto, né? Não. Do Egito? Não entrei no Egito e tal. Aí, eu não entendia nada de Bíblia, até mexi com ela e tal, aquela coisa toda. E depois eu comecei a frequentar a igreja e tal, aí eu disse para ela, não tem problema não, você segue sua vida, eu vou seguir a minha, eu quero uma experiência com o senhor, né? Eu queria uma experiência com o senhor. Até porque mas na minha posição, olha só, eu com 23 anos eu era pastor solteiro. Você imagina que batalha, né? Então, as moças todas queriam casar com o pastor, né? Então você tinha essa coisa, eu era solteiro. Mas logo nesse início, o Egito se tornou como é que se diz assim, a terra prometida, né? Logo depois disso, aí, namoramos, casamos e tal, numa fase ainda de início de vida profissional. Mas, o que eu estou dizendo, a vida é profética. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos glorificar o Senhor? Vamos glorificar. Entregando esse momento. Senhor, nós te glorificamos. Amém. Nós te bendizemos por estes momentos passados aqui na tua presença, por podermos aprender um pouco mais do Senhor, ouvir Amém. dos testemunhos, das experiências. Senhor, nós glorificamos pelo que o Senhor tem feito na vida dos jovens. Nós glorificamos assim por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Despedimos a todos com a paz do Senhor Jesus.